Áudio 17, capítulo 17, O Moral da Tropa, livro O Soldado de Cristo, Arthur Wallis. A guerra psicológica não é nenhuma novidade. Os Peles Vermelhas já usavam esse expediente quando brandiam o machado e atacavam o inimigo com um grito aterrador. O estado de ânimo de um exército sempre foi decisivo em qualquer batalha. O melhor dos exércitos, por mais bem equipado que esteja, torna-se uma presa fácil quando está desmotivado. Deus mesmo empregou por vezes a guerra psicológica, trovejando contra os inimigos de Israel, antes mesmo de a batalha começar. O diabo também utiliza essas táticas quando se acerca, como um leão que ruge. E já vimos como precisamos nos proteger com o capacete da salvação. Quero agora mostrar como manter o moral elevado, mesmo em meio às mais ferozes das batalhas. O diabo é especialista na arte de atacar o soldado cristão com dúvidas, temores, desânimo e depressão. Além da proteção da armadura, precisamos saber como reagir, tomando inclusive a iniciativa. Precisamos aprender a usar duas armas, a alegria e o louvor. São os melhores remédios para o moral baixo que conheço, tendo contra o inimigo o maior efeito desmoralizador. A alegria, tal como o autocontrole, faz parte do fruto do Espírito, sendo um canal pelo qual se expressa o poder do Espírito. Se você é um cristão alegre, então é um cristão forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Foram aquelas vidas dos primeiros cristãos, radiantes, transbordantes de alegria, que tomaram de assalto o Império Romano. Satanás não tinha como reagir, e multidões eram atraídas a Jesus, como se ele fosse um imã. Não que a vida daqueles primeiros cristãos fosse um mar de rosas. Longe disso. Privações, perseguições e até a morte figuravam na ordem do dia. Mas tudo isso só contribuía para que a alegria se destacasse ainda mais, comprovando que não se tratava de emoção superficial. Os discípulos de Cristo haviam visto essa mesma alegria na vida do Mestre. Ele havia falado em lhes transmitir sua alegria e também orado ao Pai para que a tivesse em sua forma mais plena. João 15:11 e 17:13. Temos aqui um paradoxo. Jesus foi um homem de dores. No entanto, conheceu essa alegria profunda e permanente. Na cruz, seu cálice de dor transbordou e mesmo ali, por causa da alegria que lhe foi prometida, não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Hebreus 12:2. O mesmo aconteceu com Paulo. Chamado a suportar sofrimentos e agruras, afirmou serenamente: vivemos entristecidos, mas sempre alegres. 2 Coríntios 6:10. E também: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Colossenses 1:24. Vamos visitar o apóstolo na prisão em Roma. Algemado dia e noite, ao soldado que o guarda, vai ditando uma carta aos irmãos de Filipos. Nenhuma palavra de reclamação ou de autocomiseração, mas uma carta repleta de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, menciona Paulo. O escriba levanta sua pena do pergaminho e fixa os olhos naquela face gentil, sulcada por anos de sofrimento. Você falou sempre, Paulo? Falei sempre, sim. E repito, alegrai-vos. O Senhor instruiu seus discípulos a saltarem de alegria, Lucas 6:23, ao serem perseguidos por causa do seu nome. Uma ordem desse tipo seria bem ridícula para pessoas que só conhecem aquela felicidade que depende dos acontecimentos. Jesus nunca nos prometeu um céu azul nem um mar de rosas. Aliás,
Ele nos avisou que haveria tormentas e tempestades. João 16, 2, 33. Mas prometeu que teríamos sua alegria. É estranho, mas verdade, que os cristãos perseguidos no leste europeu conhecem muito mais essa alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1,8, do que seus irmãos livres do Ocidente. Paulo menciona a alegria como uma das 3 características do reino de Deus. Romanos 14, 17. Não se trata, portanto, de um detalhe secundário. Muitas vezes ele a vincula à paz e nos mostra que é um fruto da fé. Romanos 15, 13. Uma coisa é clara: não podemos dissociá-la do ministério do Espírito Santo. Gálatas 5:22, 1 Tessalonicenses 1:6. Devido ao fato de o Espírito Santo ter vindo para fazer com que Cristo seja real, a plenitude do Espírito Santo e a plenitude da alegria andam juntas. Atos 13:52. É inevitável que essa alegria do Espírito Santo encontre vazão em expressões de louvor a Deus. O louvor, de acordo com o salmista, é a válvula de segurança da alegria. Salmo 47:1. E Tiago pergunta: está alguém alegre? Cante louvores. Tiago 5:13. As ações de graças e o louvor honram a Deus. Salmo 50:23. E não há serviço maior que lhe possamos oferecer. Muitas vezes, o louvor permite que o poder de Deus opere de forma extraordinária. Jonas foi libertado do ventre do grande peixe assim que levantou uma voz de agradecimento, reconhecendo que Deus podia salvá-lo. Jonas 2, 9 a 10. Paulo e Silas, lançados no fundo de um calabouço, com as costas sangrando e os pés acorrentados, passaram da meia-noite orando e cantando louvores a Deus. Atos 16, 25. O Senhor respondeu com um terremoto que os livrou das correntes e o carcereiro dos pecados. Talvez o exemplo mais notável do louvor como arma contra o inimigo seja a invasão sofrida por Israel durante o reinado de Josafá. O rei convocou a nação para jejuar e orar e Deus lhes assegurou vitória. No dia seguinte, saíram para a batalha tendo por vanguarda um coral que devia cantar ao Senhor e louvá-lo, vestindo ornamentos sagrados. 1 Crônica 20, 21, 22. No momento em que o coro começou a louvar, Deus fez o inimigo debandar. Satanás estremece quando os soldados de Cristo têm nos lábios os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes. Salmo 149, 6. As Escrituras falam com frequência do sacrifício de louvor ou das ações de graças. É um aviso oportuno de que essa arma tem seu preço. Ouve-se dizer: mas não tenho vontade de louvar. Não acho que Jonas sentiu vontade de louvar. É provável que tenha sentido calafrios e arrepios. Não creio que Paulo e Jonas e Silas estivessem com vontade de louvar, estando com as costas sangrando, numa cela escura e mal cheirosa. Não somos convidados a louvar quando estamos dispostos. Somos convocados a louvar continuamente. Hebreus 13, 15. A dar graças por tudo e em tudo. Efésios 5, 20. 1 Tessalonicenses 5, 18. Isso é o que Deus deseja. E esse é o sacrifício que o glorifica. Assim como a alegria, o louvor resulta principalmente da vida transbordante do Espírito. Muitos testemunham que tiveram esplêndidas experiências de louvor no momento em que Jesus os batizou no Espírito Santo. Os cristãos de Éfeso haviam sido cheios, mas Paulo os exorta. Continuem sendo cheios do Espírito e mostrem isso cantando hinos e salmos ao Senhor
com gratidão nos seus corações. Efésios 5, 18, 19. Note a última frase. É muito importante que brote do coração e não seja apenas uma fórmula de palavras. Um louvor mecânico é desagradável, tanto para os ouvidos de Deus como para os dos homens. Um louvor, no entanto, que surja de um coração inspirado pelo Espírito Santo, glorifica a Deus e atormenta o diabo. Portanto, exercite-se para usar as armas da alegria e do louvor. Texto baseado em Filipenses 4:4.